mensagens em 1 Coríntios. Hoje estamos fazendo aquela curva para chegar na reta final. Vamos começar o capítulo 15 de 16. E nessa caminhada para a maturidade ali da igreja de Corinto, havia perguntas que precisavam ainda ser respondidas. Lembrando o objetivo da carta do apóstolo Paulo de realmente reorientar, levar aquela comunidade, aquela igreja para onde eles precisavam ir. E ali eles estavam precisando voltar ou chegar de fato à maturidade espiritual como igreja, como comunidade. O tema de hoje é: os mortos são ressuscitados. Parece um tema muito simples, muito batido para nós, porém a gente tem que entender que ele está dentro de todo um contexto muito específico para entendermos o poder e a necessidade do apóstolo Paulo ter que responder essa pergunta assim. Que para nós, dependendo aí, os nossos juniores, que o pessoal que vem crescendo na igreja sabe responder claramente essa e outras tantas perguntas. Mas ele teve que vir ali, porque a cultura onde Paulo estava lidando, de maneira geral, a cidade de Corinto, por causa da sua proximidade com Atenas, a questão filosofal e tudo mais, os gregos, os habitantes daquela região, não acreditavam de maneira nenhuma que havia ressurreição de mortos. Interessante, quando o apóstolo Paulo esteve na cidade de Atenas, ali 70 quilômetros de Corinto, ele falou e teve que pontuar muito bem essa questão, que sim, Jesus Cristo havia ressuscitado. E aí foi um momento onde muitas pessoas zombaram dele, caçoaram de Paulo, falando que ele não estava falando coisa com coisa. A maioria dos filósofos gregos que nós conhecemos e até muitas partes em termos de moral e ética que nós conhecemos e as faculdades fazem alusão, eles criam que o corpo humano, era uma prisão. Era uma prisão para a alma. E quando chegava a morte, era o estágio que todos desejavam, onde haveria essa libertação desse cativeiro terreno, esse cativeiro enquanto aqui seria uma alma livre, uma alma solta. Então essa atitude, esse tipo de pensamento entrou na igreja de Corinto e fez estrago. E o apóstolo Paulo teve que responder perguntas sobre isso. Quando ele deve ter recebido a carta, imagina o espanto. O quê? Essa pergunta? Mas com muita paciência, mais uma vez, o apóstolo Paulo vai decorrer nesse capítulo sobre ressurreição. E por que é tão importante nós tratarmos desse assunto? Porque a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos mortos tinha implicações doutrinárias, certo? Naquele conjunto de coisas que nós temos que crer, que fundamentam, que são a base de tudo aquilo que nós fazemos na vida. E por ser a base, por ser o fundamento, isso implica na nossa vida diária, no nosso cotidiano. Uma coisa está linkada, está ligada à outra. São questões importantes demais para o apóstolo Paulo ignorar e para nós ignorarmos hoje também. Então, hoje faz parte de 4 sermões que vamos tratar do capítulo 15, onde os 2 primeiros vão responder essas 2 perguntas: os mortos são ressuscitados? O próximo sermão vai responder
então essa ressurreição? Depois nós vamos ter o terceiro sermão, nesse capítulo que fala por que os mortos são ressuscitados. Existe porquê e por fim o como os mortos são ressuscitados. Então eu peço a vocês para abrirem no primeiro livro, a primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 15, e nós vamos ler, para começar, os versículos 1 e 2, e aí a gente vai repartindo para ir entendendo e deglutindo e assim avançando nesse trecho. Então, 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos reler os versículos 1 e 2 que nós temos no início desse culto. Diz assim a palavra de Deus: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, após a leitura da tua santa palavra, Senhor, confiamos e dependemos do ministério de iluminação do Espírito Santo, para sempre guiar a todos nós, guiar a cada um dos cristãos, Senhor, para a correta interpretação e a perfeita aplicação desse texto em nossas vidas, de hoje em diante. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Interessante notar que não havia dúvidas ali naquela igreja que Jesus Cristo havia ressuscitado. Então não era essa a dúvida em si. A dúvida era um pouco maior. Será que então eu vou ser ressuscitado? Será que vai de fato acontecer algo semelhante, parecido com o que houve com Jesus Cristo? Então Paulo pega esse ponto de partida, esse senso comum, e ele, como um bom evangelizador que era, um bom missionário que era, ele pegava algo conhecido da pessoa e partia e caminhava com a pessoa até o ponto onde ela deveria aprender o desconhecido. Então, nesse texto ele vai apresentar 3 provas para garantir que de fato Jesus Cristo havia ressuscitado. O ponto de partida, confirmar, reafirmar o ponto de partida. E o primeiro ponto realmente envolve a salvação do povo ali da igreja de Corinto. Foi o próprio apóstolo Paulo que havia visitado, havia evangelizado, discipulado, plantado a igreja. E, queridos, apesar de muita bagunça, apesar de várias áreas das vidas ali dos coríntios que estavam desorganizadas, eles haviam sido salvos. O Espírito Santo entrou naqueles coríntios quando entregaram a sua vida a Jesus Cristo. A fé deles os havia transformado. E olha, a transformação naqueles dias era real, era algo palpável. Era alguém que adorava lá no templo com as prostitutas cultuais e deixou disso e agora é fiel, agora é justo no seu negócio, e várias áreas da sua vida mudaram, foram transformadas completamente. Mas uma parte essencial da salvação, minha e sua, é entender que Jesus Cristo foi ressuscitado. Sem essa parte nós temos um problema muito grande. Então, se eles estavam desfrutando da fé, estavam desfrutando da transformação causada pelo Espírito Santo dentro deles, eles estavam ali vivendo o Cristo vivo por meio deles. Algo que sempre me chamou a atenção,
é a diferença do cristianismo, que nós temos um Salvador vivo. A tumba, a gente falou hoje na escola dominical, a tumba está vazia, a cruz ficou vazia. Todos os outros líderes, ou pessoas que se colocaram a liderar alguma coisa religiosa, você vai lá e encontra o seu túmulo. Lugares muitas vezes luxuosos, lugares muitas vezes que você tem que pagar caro para entrar, mas está lá. Os restos mortais, o túmulo de diversos personagens da história. Sabe por quê? Se nós tivéssemos um Salvador morto, ele não ia poder salvar ninguém. Se ele não salvou nem a si mesmo. A realidade que Jesus Cristo está vivo hoje, ela é completamente diferente. Então os leitores ali, os coríntios, eles entenderam isso. Como que podia então minha vida ser transformada? Se Jesus Cristo não ressuscitou, não faz sentido. E eles estavam firmes, eles estavam firmados. Olha o que o apóstolo fala lá no segundo versículo: desde que se apeguem firmemente à palavra. A firmeza, a sua base, a certeza das Escrituras, essa era a garantia da sua salvação. O fato deles estarem vivos, lutando, e queridos, você está lutando com o pecado, querendo se livrar dele, demonstra que você quer acertar, demonstra que você está querendo glorificar a Deus. Vitórias, derrotas, mas a gente sabe que está do lado do vencedor. Nós sabemos. Isso é uma prova de uma fé autêntica, estar firme, uma fé não vazia, uma fé prática, como o apóstolo fala em tantas outras maneiras. Então, a primeira prova que Jesus Cristo havia ressuscitado é porque, se não tivesse ressuscitado, não teria transformação na vida daquelas pessoas. E a vida das pessoas, talvez o teu testemunho, seja uma das maiores provas da efetividade do Evangelho hoje em dia. Você sabe o que deixou para trás, você sabe o que teve que deixar, você sabe quem era você antes de conhecer e pertencer a Jesus e quem é você hoje. E claro, você conhece tantas outras histórias dos nossos irmãos, talvez pessoas da sua família, que mudaram completamente, foram transformadas. E aquele mesmo poder que existia lá em Corinto continua a existir hoje, aqui em Guaxupé, Minas Gerais, no Brasil, no mundo inteiro, e pode transformar vidas. Mas a segunda prova, que o apóstolo Paulo vai falar nos versículos 3 e 4, são as Escrituras do Antigo Testamento. Vamos à leitura dos versículos 3 e 4. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, o versículo 3 começa já falando sobre coisas que aconteceram primeiramente. A ideia dessa palavra é aquilo que é o mais importante, aquilo que é de suma importância. Eu vou falar agora para vocês. E queridos, isso me faz pensar que o Evangelho, a mensagem que nós temos em mãos, é a mensagem mais importante que nós temos para proclamar. É a mensagem mais importante que você vai ter em toda a sua vida. Existem mensagens secundárias, que muitas vezes a gente perde tempo ou a gente
veste do nosso tempo, porque o nosso tempo não volta. Apesar do nosso todo envolvimento com ações sociais, abraçando com a Chupé, maior despontamento disso no nosso meio, trabalho muito jóia. Talvez o aperfeiçoamento humano, você ser um melhor profissional, você ser um melhor pai, você ser um melhor marido, qualquer coisa, um aperfeiçoamento pessoal, é louvável. Mas não há motivo algum para que esses ministérios tomem o lugar central do Evangelho. Isso tem que ser secundário. A grande dificuldade é quando aquilo que é colocado como secundário toma o primeiro lugar. Tudo que é secundário, ele tem que apontar, ele tem que convergir para a nossa única e melhor missão, que é a mensagem do Evangelho, é a proclamação do Evangelho. Por isso que somos igreja, por isso que não somos outros tipos de entidades. Interessante também essa sequência que mostra nesses versículos, falando o que aconteceu com o nosso Senhor. Ele morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou e apareceu. São os fatos históricos fundamentais, onde todo o Evangelho que nós cremos se encontra apoiado. Qualquer coisa diferente desses fatos aqui, morreu, sepultado, ressuscitou e apareceu, a gente vai ver depois. Mas não são os fatos históricos que trazem uma consequência espiritual. É o fato dele ter morrido pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados. Versículo 3. Essa é a explicação teológica dos fatos. Por que aconteceu tudo aquilo? A crucificação era um tipo comum de morte efetuada pelo Império Romano. Tanto que tem filmes aí, talvez o mais famoso nessa linha, para a gente entender, é o filme do Espartacus, onde todo mundo fala que se chama Espartacus para morrer. E ali, diz a história, tinham mais de 2.000 cruzes, onde todos aqueles que falavam, que chamavam Espartacus, morreram ali. Era um tipo de execução bem típica do Império Romano. Mas de todas essas vítimas, apenas uma delas, apenas uma, morreu pelo pecado do mundo. Jesus Cristo, Filho de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve no versículo 3, no versículo 4, que nós lemos, que tudo isso foi segundo as Escrituras, ele está se referindo ao Antigo Testamento e toda essa parte do sistema sacrificial que o Antigo Testamento apontava. Então, o Antigo Testamento apontava para a vinda de alguém que iria substituir todo aquele sistema complexo. Errou, pequeno, talvez uma pombinha, uma coisa grande, um cordeiro. Então, tem que lesar 4 vezes. Se você lesou alguém, você tem que pagar 4 vezes e diversas, mas alguém para substituir de uma vez por todos esses sacrifícios, e de fato ser conhecido como nosso Salvador. Porque apesar de você levar ali teu sacrifício no tempo, no ano seguinte você tinha que fazer a mesma coisa, e no outro ano você tinha que voltar de novo. Não era
uma solução completa. Você tinha que voltar e refazer a vida. Mas Jesus Cristo é o nosso substituto, é o nosso Salvador de uma vez por todas. Bastou um sacrifício desse dia da expiação. Mas uma pergunta que a gente tem que fazer quando ele fala sobre o Antigo Testamento é: onde no Antigo Testamento fala sobre ressurreição? Onde que no Antigo Testamento fala que o Messias esperado, ele que tiraria o pecado do mundo, iria ressuscitar no terceiro dia? Será que nós encontramos algo específico desse jeito? Bom, o próprio Senhor Jesus Cristo falou que o único sinal que ele daria àquela geração era o sinal de Jonas. E quando nós vamos ali a Jonas 1,17, a gente vê que ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Também é repetido isso em Mateus 12 ali. Então, é uma clara ilustração do que aconteceria com Jesus. Mas tem outra que é algo bem mais específico da cultura judaica, que é a questão quando era oferecida, quando eram apresentadas as primícias após o período da Páscoa. Então, após o período da Páscoa, no dia depois do sábado, eram apresentadas as primícias. E nós estamos falando da Páscoa judaica. Então, as leis ali em Levítico 23 falam sobre isso. Uma vez que o sábado, ele tem referência aos dias da criação, então, como o 7º dia, certo? O dia que vem depois do sábado, necessariamente teria que ser o primeiro dia da semana. Para nós e para eles naquela época, domingo. E é o dia das primícias. E é o dia também da ressurreição do nosso Senhor. No calendário judaico, esse período equivale por 3 dias. Então, sim, tínhamos algo específico, além do sinal de Jonas que Jesus falou, algo dentro do judaísmo falando que seriam 3 dias. Como é maravilhoso. Então, ver que a segunda prova são as Escrituras do Antigo Testamento. Terceira e última prova: Jesus Cristo ressuscitou e foi visto por diversas testemunhas. Não é uma história inventada. Existem pessoas que viram Jesus Cristo ressurreto, e muitas dessas pessoas ainda eram vivas enquanto o apóstolo Paulo estava escrevendo aos Coríntios. Vamos lá aos versículos do 5 até o 11. E apareceu a Pedro, e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido, tenham falecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. É sua graça, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isso que pregamos e é isso que vocês creem. Parecia ser uma prova irrefutável.
todas essas pessoas, a quantidade de pessoas que viram Jesus Cristo ressurreto, que viram Ele depois. Nós sabemos que Jesus ficou ali exposto na cruz publicamente, mas Ele foi visto por diversos seguidores, diversas pessoas que eram os seus discípulos e a multidão que seguia Jesus para todo lado, e elas podiam dar esse testemunho. Se existisse a reportagem investigativa, seria possível fazer entrevista com vários deles. Sim, eu vi, foi nessa situação. Aí uma outra pessoa falaria a mesma coisa. Gente, se a lei do Antigo Testamento pedia de 2 a 3 testemunhos para validar, imagina 500 pessoas falando a mesma coisa. Um grande escritor norte-americano, ele queria desmentir a ressurreição e foi falar com grandes psiquiatras e psicólogos sobre essa questão de ser 500 pessoas. É possível 500 pessoas terem um surto psicótico e verem a mesma coisa? Aquele doutor, talvez PhD, pós-doutor, falou: é completamente improvável. Nunca antes na história da humanidade aconteceu isso. Se nós temos 3, 4 pessoas, é possível haver divergências, mas se 500 pessoas viram a mesma coisa, então é fato, aconteceu. Essa é a certeza que nós temos. Pedro, os outros apóstolos viram. Tiago, que era o meio-irmão que se converteu, meio-irmão de Jesus, que se converteu depois. 500 pessoas, gente, provas irrefutáveis. Mas o apóstolo Paulo não para por aí. Ele fala: eu mesmo. Uma das principais testemunhas que Jesus havia ressuscitado era o próprio apóstolo Paulo. Porque se havia alguém mais convicto que Jesus Cristo estava morto, era aquele que perseguia a igreja, era aquele que queria ir e acabar com aquela que eles achavam aquela dissensão dentro do judaísmo. Ele pensava assim, ele agia assim. Mas olha só que interessante, a mudança da vida do apóstolo Paulo, essa mudança pessoal dele, essa transformação simples, a transformação causou sofrimento. Essa transformação que causou muita perseguição. Isso agora é base para falar que Jesus de fato ressuscitou. Essa transformação. E Paulo deixa claro que a sua transformação, a sua conversão foi um ato puramente de graça do nosso Deus. E Deus que continuava a operar dentro dele em tudo que ele fazia. Essa expressão aí que nós temos no versículo 8, como a um que nasceu fora de tempo, o significado mais provável dela é que Paulo estava se comparando aos outros apóstolos. A palavra fala, na verdade, é como se fosse um aborto, algo que não está preparado ainda, algo que não faz sentido nascer naquela época. Porque o apóstolo Paulo, queridos, passou de perseguidor para apóstolo num voo sem escalas. Ele mudou muito rápido. O Espírito Santo transformou ele muito rápido. Então nós temos aí as 3 provas: salvação deles, senão eles não teriam mudado, senão eles não teriam sido transformados. Em segundo lugar,
cumprimento de tantas escrituras do Antigo Testamento. E o terceiro, que Jesus Cristo havia sido visto por muitos e muitos irmãos. Bom, até aí, acho que os coríntios estavam tranquilos. Não, Paulo, nós concordamos que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então Paulo deveria falar nessa conversa. Então, se vocês creem na ressurreição de Jesus, vocês têm que crer na ressurreição de todas as pessoas. Essa é a promessa. E aí nós vamos aos versículos finais, que realmente eles têm que ser lidos todos juntos, para entendermos esse argumento final, essa conclusão que o apóstolo mesmo dá, do 12 até o 19. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança, em Cristo somos de todos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. O apóstolo Paulo então faz essa apresentação final. Cremos que Jesus Cristo ressuscitou? Sim, Paulo, cremos. Então, pera lá. Então, vocês creem em coisas muito mais profundas do que isso. Porque se Ele não ressuscitou, Ele não é a base para saber que todos um dia vão ressuscitar. Se Jesus não ressuscitou Jesus, nós ainda estamos sem salvação. E se nós estamos sem salvação, tudo que a gente está fazendo aqui não serve para nada, gente. Olha a que ponto chega essa doutrina da salvação. Não é apenas um conceito relevante, não é apenas algo que eu e você precisamos saber. A doutrina da salvação é o coração daquilo que a doutrina da ressurreição é o coração daquilo que nós cremos. Pois se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas Ele ressuscitou. Então a nossa pregação é útil. Então, além da nossa salvação, a nossa fé é útil. Porque a nossa fé foi depositada sim no sacrifício correto. E isso muda tudo. Se tem um ponto difícil de muitas pessoas às vezes entenderem, é a questão da ressurreição. Algumas perguntas para a gente pensar junto, para levar a questão da ressurreição para a nossa semana, para as nossas vidas, para isso se tornar bem prático daqui em diante. A primeira pergunta é: será que eu possuo uma fé autêntica, não vazia, firmada? No que de fato eu e você acreditamos? Será que é numa fé
liberado? O que foi apresentado para nós? Talvez é algo fingido, imitado. E olha, nos nossos dias é difícil isso aqui, porque o pessoal imita um ao outro como orar, imita um ao outro como falar, mas a fé não tem que ser não fingida, não tem que ser própria, não tem que ser autêntica. Outro problema dos nossos dias, talvez eu e você tenhamos uma fé circunstancial. Quer ver o que isso significa? Ser cristão no domingo aqui na igreja? Beleza? Tranquilo? Segunda-feira, no meio do meu trabalho, quando me perguntam o que eu fiz no final de semana, fiquei em casa. E você sempre pula esses momentos que você está na igreja. Isso chama fé circunstancial. Com um grupo você age de um jeito, com outro grupo você age de outra maneira. Será então que de fato a nossa fé é essa fé autêntica? Em tempos aí que nós temos aplicativos nos nossos celulares já sobre os documentos que autenticam, né? E a nossa fé? Será que a gente acha que estamos herdando a fé? Não, isso aqui é o que os meus pais creem. E você? A fé dos seus pais é dos seus pais. Mas e você? A fé é sua? É autêntica, sua? Próxima pergunta. Será que eu entendo que o Evangelho é a garantia da minha salvação? Não são as obras, não é nada aquilo que eu faço, certo? Não sendo nada que eu faço ou deixo de fazer, será que eu creio nesse erro que dá para perder a salvação, depois ganhar de novo, perder, ganhar, e fica nesse vai e vem que você nunca vai saber? Ou o Evangelho sim nos garante a certeza da salvação, uma vez salvo, salvo para sempre? Queridos, isso é libertador, mas isso passa pela nossa mente, e aí desce ao nosso coração, porque primeiro tem que passar pela transformação, depois, opa, é verdade, eu sou salvo por causa das Escrituras. Próxima pergunta para a gente pensar: será que de fato eu creio que o Evangelho é a mensagem mais importante? Que não existe nenhuma outra mensagem que eu e você se arriscaria a morrer por ela, a viver por ela, a doar tudo que nós temos, tudo que nós somos por ela? Mais do que ações sociais, mais do que aperfeiçoar os seres humanos, mais do que ideologias, mais do que partidos, do que política, eu e você temos que ser reconhecidos por sermos cristãos. Não por ser partido tal, da ideia tal, daquele que ajuda, que faz obra social. Não, é o Evangelho. Essa é a nossa bandeira. E em tempos de confinamento social, a gente vê cada rede social com cada bandeira por aí. Mas a gente tem medo, a gente fica agitando a nossa bandeirinha do Evangelho aqui embaixo, para ninguém ver, enquanto o pessoal das causas e tudo vão para a rua e fazem. Gente, deveria ser o contrário. Nós temos a melhor das causas, na verdade, a única, a mais importante. E às vezes a gente se perde. A gente
gente abraça outras causas. E essas coisas entram na igreja, entram nas nossas vidas, tomam um lugar que o Evangelho tem que ter. Será então, de fato, que se eu creio que o Evangelho é a mensagem mais importante? Próxima pergunta. A salvação causou uma mudança, uma transformação radical na sua vida? Não é gostoso contar testemunho de vida que Deus fez em você, o que o Espírito Santo te transformou? Nós tivemos um culto aqui maravilhoso ano passado, vendo histórias de pessoas que foram transformadas nas Cristolândias. Mas será que a gente acha que são só essas pessoas que são transformadas? E a nossa vida pode passar o mesmo. Ah não, minha vida continua igual. Quando eu vim para a igreja não mudou nada. Eu sou o mesmo, continuo com os mesmos valores, as mesmas práticas. Opa, sinal amarelo. Porque o cristianismo, ele tem que mudar para aquilo que você crê. Mesmo sendo, na nossa cultura, o mais bonzinho dos homens, o pecado destrói. Ele tem que transformar a nossa vida, dia a dia, hora após hora, semana após semana, ele tem que transformar. Essa pergunta não poderia faltar, é a última. Será que de fato eu creio que a ressurreição é o cerne, é o coração de tudo aquilo que eu creio? Só resumindo, sem a crer na ressurreição, nós não temos esperança de vida eterna, porque a gente não tem salvação. Então, será que a gente crê de fato que Jesus Cristo ressuscitou? E Ele prometeu também que todos nós ressuscitaríamos com Ele? Porque senão, olha o que fala o versículo 19. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, queridos, quantas seitas e quantas igrejas, infelizmente, têm pregado esperança somente para essa vida aqui. Olha o que a Bíblia fala: somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mais do que incrédulos. Se a nossa esperança se resume somente a essa vida, o pessoal tem que olhar para a gente como se fosse aquele gatinho do Shrek, no gato de botas. Compaixão, puxa vida, você não entendeu. Posso te ajudar a entender? Que realmente entendamos que Jesus Cristo, a ressurreição dele é real, e essa é a esperança eterna, a começar dessa vida, sim, mas talvez Deus nos dê 80, 90, talvez Ele seja generoso com você, 100 anos. O que é isso perto da eternidade com o nosso Criador, com o nosso Deus, com o nosso Pai maravilhoso? Essa ressurreição constitui o cerne de tudo aquilo que nós cremos. Temos que estar afiados no vestibular da vida sobre o assunto ressurreição, porque ele é matéria que sempre vai cair nessa prova que Deus nos dá. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esse texto. Te agradecemos porque, por meio da inspiração do Espírito Santo, podemos ter acesso a esse texto e essas palavras, Senhor Deus, falam com o nosso coração. E num momento tão especial, onde vamos celebrar a ceia do Senhor, onde lembramos da morte e com certeza temos que lembrar da ressurreição do nosso Salvador. Senhor, nos anima, nos dá esperança para essa
esperança eterna. Senhor, nos faz também pessoas que espalhem essa esperança para onde nós estivermos. A esperança real, não a esperança que esse mundo está perdido indo atrás para poucos dias, mas uma esperança eterna. Senhor, nos usa cada um aqui e transforma, continua a transformar as nossas vidas para o teu louvor e para a tua glória. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém e amém.